Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar na aula de Geografia sobre o México. Durante as aulas de Geografia, nós estamos trabalhando o assunto América do Norte. Então, primeiramente, nós caracterizamos o espaço dos Estados Unidos em seus vários aspectos. Depois falamos do Canadá, as características gerais desse país. E agora vamos falar, então, do México. Esses três países formam, então, a América do Norte. Geograficamente, o México está localizado na América do Norte, porém ele compõe o conjunto da América Latina, pois suas características socioeconômicas, históricas, são mais semelhantes à América Latina do que à América anglo-saxônica. O México, juntamente com o Brasil e a Argentina, são considerados os países emergentes da América. O México é o segundo maior PIB da América Latina, o primeiro é o do Brasil. Também é o segundo país mais populoso da América Latina, o primeiro também é o Brasil. O Brasil tem em torno de 210 milhões de habitantes. O México tem em torno de 130 milhões de habitantes. O PIB do México é de 1,125 trilhão de dólares. Também, como eu disse, o segundo da América Latina e o 15º do mundo. Então, é um país que economicamente se destaca no cenário mundial. Embora a qualidade de vida não seja tão boa, por isso que é considerado emergente. O IDH do México é de 0,76 segundo dados de 2016. É um pouco superior ao do Brasil. Porém, tanto o Brasil quanto o México, eles possuem o IDH elevado. Lembrando que os países, com relação ao IDH, são classificados em 4 categorias. IDH baixo, médio, elevado e muito elevado. Então, tanto o Brasil quanto o México possuem o IDH elevado. Com relação aos anos de escolaridade, lá no México, a população adulta tem em média 8,6 anos de estudos, 8,6 anos de estudo. E o Brasil tem 7,8. Então, o México é um pouco melhor com relação aos anos de estudo da população. E também a expectativa de vida. A expectativa de vida do México é um pouquinho maior que a do Brasil, 77 anos. Do Brasil é em torno de 75. Então, a qualidade de vida do México é um pouco melhor que a do Brasil, embora o PIB brasileiro seja maior do que o mexicano. Agora, vamos falar de algumas características específicas do México. O México, ele tem uma vizinhança tradicionalmente incômoda com os Estados Unidos ao norte. Muitos mexicanos tentam ingressar nos Estados Unidos ilegalmente, muitos latino-americanos tentam ingressar ilegalmente nos Estados Unidos atravessando o território mexicano. Donald Trump tem uma postura de muita restrição contra a entrada desses imigrantes, inclusive ele sempre falou durante a sua campanha, durante o seu governo, sobre o fortalecimento do muro, que faz fronteira com o México, para impedir a entrada desses imigrantes. Ele promoveu várias deportações desses mexicanos para o país de origem. Então, ele é totalmente contrário à abertura das fronteiras para os países latino-americanos, a não ser a fronteira econômica. Agora, ele não permite a entrada desses imigrantes porque são concorrentes da mão de obra. Inclusive, muitos latino-americanos sofrem xenofobia nos Estados Unidos. Com relação à população mexicana é predominantemente mestiça e etnicamente diversificada, resultante do encontro e da miscigenação de vários povos. A gente percebe ali a presença marcante da contribuição da população indígena, porque no México não houve a escravidão africana, houve a escravidão indígena, tanto na agricultura quanto na mineração. Então, até na fisionomia mexicana você percebe aí a presença marcante da civilização indígena que viveu naquela região. A capital do México é a cidade do México, e é uma cidade que passou por um notável crescimento. Ela compõe, junto com outras cidades, uma região metropolitana e tem em torno de 21 milhões de habitantes. É a maior metrópole do México. A localização e constituição física do México, ou seja, o relevo, o clima e a hidrografia, o colocam como uma parte da América do Norte e como o início da América Central. Aqui, bem o início da América Central. Aqui é o relevo do México, então nós temos na costa leste a Serra Madre Oriental, na costa oeste a Serra Madre Ocidental, e a população se concentra principalmente nessa região central, que é chamada de Altiplano Mexicano, é um planalto intermontano, um planalto entre montanhas. Diferentemente de grande parte da América Latina, que é banhado pelo Atlântico, a maior parte da população da América Latina que é banhada pelo Atlântico, a população se concentra no litoral atlântico. O México, apesar de ele ter o litoral atlântico e o litoral pacífico, a população se concentra mais nessa parte do altiplano.
Aqui são as províncias e o Distrito Federal Mexicano, aqui pelo número 1, né, onde está a cidade do México. E o México, tal como o Brasil, é difícil de agrupar em algum conjunto regional da América Latina. Normalmente ele é estudado, ele é caracterizado como um conjunto à parte, devido à sua extensão, né? Como o Brasil é um país bastante extenso, ele é o terceiro mais extenso da América Latina, primeiro o Brasil, depois a Argentina e depois o México. E a América Latina em geral ela pode ser dividida em alguns conjuntos, né? Então você tem o México, que você avalia isoladamente. Na América Central você tem a América Central continental, a América Central insular, que são as ilhas. Na América do Sul você tem as Guianas, a América Andina, a América Latina e o Brasil também é estudado como conjunto à parte. O México ele se localiza com duas áreas muito distintas. Ao norte, ele está próximo ali dos Estados Unidos e Canadá, né? E ao sul, com os países da América Central. Então, no norte são países muito desenvolvidos e no sul, países mais pobres. Na porção norte, o México tem traços do relevo, do clima e da vegetação que se assemelham aos Estados Unidos. E no sul, ele tem características físicas que se assemelham mais à América Central. Então, no norte, o México ele tem um clima mais seco, né, mais desértico. Agora, no sul, uma região mais úmida. O território mexicano então, apresenta várias áreas montanhosas, como vocês podem ver aqui, né? Serra Madre Oriental, Serra Madre Ocidental e, como eu disse, o altiplano mexicano, que fica na região central, onde se concentra a maior parte da população. No México, nós temos duas penínsulas, da Califórnia e a Península de Yucatán. Lembrando que península é uma área que tem 3 lados pelo mar e um lado ligado ao continente. O clima em geral é tropical, né, porém é mais ameno nos altiplanos. As temperaturas são mais baixas nessa região central. A carência em água potável explica as baixas densidades demográficas do norte do México. Então, no norte do México, o clima é muito semelhante ao sul dos Estados Unidos, que é um clima seco. Então, ali, as densidades demográficas são baixas, né, com exceção de algumas cidades industrializadas, que estão na fronteira com os Estados Unidos, como Ciudad Juárez, Tijuana, El Paso e Matamoros. Muitas dessas cidades são utilizadas como trânsito, né, de pessoas que tentam ingressar nos Estados Unidos. Muitos tentam entrar nos Estados Unidos passando ali por Tijuana, Ciudad Juárez. A população, como eu disse para vocês, se concentra mais nessa área central. Né? Aqui tem um mapa de densidade demográfica. E as áreas em vermelho são as áreas de maior concentração populacional. Portanto, a gente percebe aqui na área central do altiplano mexicano e também algumas áreas da costa do Pacífico. A presença de afrodescendentes no México é um traço que distingue o país, porque é uma pequena presença de afrodescendentes. Como eu disse, no passado colonial, a mão de obra escrava utilizada foi a mão de obra dos indígenas, não africana, como aconteceu no Brasil e nos países da América Central. Lá foi mais a mão de obra indígena. Aqui você percebe até os traços, né, físicos semelhantes aí dos indígenas, são descendentes. Agora vamos falar um pouquinho dos problemas com o vizinho do norte, né, dos problemas que o México tem da sua vizinhança com os Estados Unidos. Então, nós vemos que os Estados Unidos acaba restringindo cada vez mais a entrada de mexicanos, né? Eles procuram impedir a entrada de ilegais. E por causa dessa vizinhança com os Estados Unidos, o México já enfrentou muitos problemas. Muitos latino-americanos tentam passar pelo México para entrar nos Estados Unidos. Então ele recebe muitos imigrantes que tentam a travessia ilegal para os Estados Unidos. E outra questão que o México enfrenta de problema com relação à vizinhança, enfrentou no passado, né, em relação à vizinhança com os Estados Unidos, foi a perda de territórios. O México perdeu muitos territórios para os Estados Unidos devido às guerras empreendidas. No século XIX, os Estados Unidos ele expandiu o território para o oeste, né, dominando muitas terras dos indígenas, massacrando populações indígenas. E no sul, os Estados Unidos empreendeu guerra com o México para poder dominar territórios, tanto que o estado do Texas, o estado da Califórnia, do Novo México e do Arizona, que hoje são dos Estados Unidos, eram regiões que no passado pertenceram ao México, né, e foram tomadas pelos Estados Unidos. Aqui está mostrando um mapa das regiões que o México e os Estados Unidos. A conquista dessas terras, que se deu no período de 1824 e 1853, foi realizada pela luta armada e seguida de tratados que foram impostos pelos Estados Unidos ao governo do México. E aí o governo mexicano, que em 1821 tinha cerca de 4,6 milhões de quilômetros quadrados,
em apenas 3 décadas foi reduzido para os atuais 1,95 milhão de quilômetros quadrados. Então ele reduziu pela metade, né? Mais que da metade. O México também perdeu algumas províncias na América Central por causa de guerras e instabilidades que teve de enfrentar depois de ter se tornado independente da Espanha. Ele se tornou independente da Espanha um ano antes do Brasil, 1821. Aqui está mostrando 2 mapas do México, um em 1800, né, ou seja, ele era bem maior, ó, tanto ao norte quanto ao sul. E aqui em 1845, esse de 1800 e esse de 1845. Então aqui vocês percebam, né, que ele perdeu terras ao norte e também ao sul. A vizinhança com os Estados Unidos divide a opinião dos mexicanos. Alguns consideram isso positivo, né, estar perto dos Estados Unidos, que é uma grande nação, que compra muitos produtos mexicanos. Mas, por outro lado, alguns consideram negativa, porque o México tem uma dependência econômica muito grande com relação aos Estados Unidos. Muitas indústrias mexicanas acabaram indo à falência, porque muitas indústrias dos Estados Unidos foram instaladas no México. Com o ingresso do México no NAFTA, e a eliminação gradativa de alguns impostos de importação, os produtos estadunidenses chegam no México num preço mais barato. E aí muitas empresas mexicanas acabaram indo à falência, então isso é um problema para o México. O México passou por uma forte industrialização graças principalmente à entrada do capital estrangeiro, né? Sobretudo depois que ele ingressou no México a partir de 94, né? Que entrou em vigor. Mas os investimentos feitos por outros países, sobretudo pelos Estados Unidos, desnacionalizaram boa parte da economia mexicana. O que significa isso? Que boa parte das indústrias são todas de fora, não são de lá, né? O México acabou dependendo muito tecnologicamente e economicamente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos implantaram várias indústrias no norte do México, que foram chamadas de maquiladoras, para se apropriar da mão de obra barata mexicana, que chega a ser 5 vezes mais barata que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também se aproveitam muito da mão de obra mexicana nas plantações no sul dos Estados Unidos. Na época da colheita, eles contratam mexicanos para trabalhar, né, no serviço braçal do campo e pagam muito barato. Tanto que esses mexicanos que vão trabalhar na colheita nos Estados Unidos são chamados de braceiros. Outro problema que os Estados Unidos enfrentam aí, né, é o narcotráfico. Os Estados Unidos é o país que mais importa cocaína do mundo. E essa cocaína vinha muito da Colômbia, né? Essa droga vinha muito da Colômbia. Hoje ela vem mais dos cartéis mexicanos. Então, com o combate aos cartéis colombianos pelo governo colombiano e pelos Estados Unidos, houve enfraquecimento desses cartéis na Colômbia e o fortalecimento dos cartéis no México. Então, muito da droga que chega nos Estados Unidos vem do México. Então é isso, hoje nós falamos um pouquinho das características, né, do México e vamos falar mais desse assunto durante as aulas, né? Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Até mais!